Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos ao primeiro mock draft da classe de 2024 da NBA, certo? Mock draft com a loteria simulada no Tankathon, né? Aquele famoso site lá que o pessoal usa para fazer simulações de loteria, que foi o caso que eu fiz aqui. Eu simulei uma, duas, três vezes, eu acho. E o primeiro ponto, cara, que eu queria destacar antes da gente começar é que essa ordem aqui do draft eu simulei acho que faz uns 2 dias, então pode ser que hoje, né, com certeza hoje, atualmente, né, existiram mudanças aí nas ordens do draft, né, quem tem mais chance de escolha, de ficar no top 5, top 10, enfim. Mas, né, não tem como eu simular, fazer na hora. Meu tempo de gravação também não tem tanto tempo e já vem emendando aí, já peço desculpas aí se haver algum barulho externo aí, enfim. É algo que infelizmente eu não tenho muito controle, certo? Eu deixei do lado aqui um sumário das posições, né? Então PG se remete à posição 1, SG à posição 2, SF posição 3 e assim por diante, né? A gente tem aqui como guard, que seria a 1 e a 2, o W de wing, que seria 2 e 3, e o F, né, que seria a 3 e a 4. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o San Antonio Spurs, que acabou ficando aqui com a primeira escolha na simulação que eu realizei. Quando a gente olha para San Antonio, obviamente, essa temporada, né, o experimento de Army Sochan como armador não vem sendo tão agradável. Então é indispensável que San Antonio selecione um armador, um guard nessa sua primeira escolha aqui que terá. A gente tem ótimas opções, né? A gente tem o Stephen Castle, que é meu número 1 da classe. A gente tem o Nikola Topic, que é meu número 4 da classe. Tem Tyrese Proctor, número 7, Isaiah Cooler, número 9. Ou seja, opções não faltam para San Antonio. E aqui você pode ver até variações, né? Por exemplo, escolher entre o Castle, entre o Topic, entre o Isaiah Cooler. Vai muito do gosto pessoal de cada pessoa, vai muito da análise pessoal de cada pessoa. Eu vou com o Stephen Castle pela maior upside como chutador. O Nikola Topic ainda não é aquele arremessador, tem uma mecânica meio estranha, né? Claro que essa questão da mecânica é algo muito pessoal, né? Não tem como julgar assim por ser feio, ser bonito, mas também não é tão funcional atualmente. Enquanto o Castle, ainda que inconsistente, é o cara que mostra um futuro mais promissor nessa área, principalmente com arremesso de longa distância, né? Já mostrou que tem um range, que pode ter um range bem avançado no futuro. Não é um cara tão organizador como o Castle, mas é um infiltrador, um slasher tão bom quanto, um cara que gera uma pressão absurda pro garrafão e pode gerar muita gravidade aí para Devin Vassell, para Keldon Johnson, e claro, do Wemby ali ao redor da cesta. Então para mim, apesar de gostar muito do Alex Sarr, eu acho que San Antonio tem que ir com o armador aqui, ou Castle, ou Nikola Topic, ou Isaiah Cooler, tá? Pra mim não tem como fugir dessas três opções, mesmo reconhecendo o potencial do Alex Sarr, né? Número 2 aqui no meu board. Não sei como funcionaria a dupla com o Wemby, não sei se eu gosto tanto da ideia, então por isso também deixei ele cair, entre aspas, para a escolha número 2, que a gente passa aqui pro
Washington Wizards. Wizards é um time que claramente precisa do melhor jogador disponível. Seja ele um armador, seja ele um pivô, um ala. Eu acho que o Washington não pode se dar ao luxo de querer escolher muito posição, querer escolher muito encaixe a esse ponto, né? Acho que para Washington a parada é ir com quem eles têm melhor ranqueada na board. Nem mesmo Jordan Poole ou Kyle Kuzma parecem ser caras que a gente olha e pensa que estarão no time daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, que é quando o time deve, de fato, né, começar a competir. Você vê esse time do Wizards hoje, acho que a gente pensa ali em peças principais do Deni Avdija, que está dando um passo à frente nessa temporada, está evoluindo muito bem. A gente pensa no Bilal Coulibaly, talvez no Corey Kispert, que são caras jovens que estão demonstrando ótimas coisas nessa temporada. Logo terão aí de enfrentar as extensões contratuais, né? O Deni até já foi, na verdade, tem o Kispert. Então, acho que são esses três caras que eu vejo como não intocáveis, mas as colunas principais para esse time no futuro. O Alex Sara aqui é um encaixe muito fácil, seja na posição de power forward, ou seja como um pivô mesmo, na posição 5. O Daniel Gafford é um bom pivô, mas tem algumas falhas no seu jogo que não me parecem, que na verdade me parecem bem preocupantes, e não consigo ver ele como um pivô titular de uma equipe que almeje algo a mais, mas parece ser um ótimo backup, né? O cara para vir do banco. E pode ser importante também para o Alex Sarr, nesse primeiro ano de NBA, ter alguém sólido vindo do banco, né? Questão se ele cair em foul trouble, ou ele não se adaptar tão bem como um pivô puro, você ter uma opção confiável no Gafford para vir do banco. Então acho que é um encaixe fácil para o Wizards, um encaixe fácil para o Alex Sarr, né? Dá a bola para ele, dá volume de jogo para ele, deixa ele errar, deixa ele acertar, deixa ele evoluir nesses dois primeiros anos, evoluir o físico principalmente. Não tem como fugir do Alex Sarr aqui. A esse ponto, né? Ter o Alex Sarr fora do top 2, cara, pra mim é lutar contra a história, né? Não é nenhuma questão de opinião, de análise, é lutar contra a história, né? Caras como Chet Holmgren, Evan Mobley, o próprio Wembanyama, enfim, caras desse estilo, né? Esses caras altos pra caramba, com muito atletismo, com um jogo refinado ofensivamente. Até agora vem dando muito sucesso nesses últimos drafts. E o Alex Sarr é mais um cara que segue essa premissa, um potencial defensivo absurdo, com um jogo ofensivo com pleno espaço de evolução. Então não tem como fugir do Sarr aqui. Lutar contra isso é lutar, como eu disse, contra a história. Portland Trail Blazers. Seguindo aqui para os Trail Blazers, eu vou de Ron Holland, que não está tendo um começo de temporada tão animador lá na G-League. Na verdade, a G-League, né, o G-League Ignite, programa lá de desenvolvimento dos prospectos na G-League, tá com um começo de temporada muito ruim, sofrendo com lesões. O Matas Buzelis aqui, por exemplo, ainda não conseguiu estrear na temporada, então estão enfrentando problemas. Perderam quase todos os jogos, eu acho que eles têm uma vitória apenas em tipo 7, 6 jogos, perdendo de 20, 30 pontos quase todo jogo. Então sim, é um começo muito ruim, começo do Ron Holland mesmo, jogando bem mal. Mas é uma posição que o Portland precisa, né? A posição ali de alas mais altos, caras mais físicos, mais atléticos para jogar na posição de power forward. Apesar da renovação ali de Jeremy Grant, também não acho que seja. É um cara que acho que já tá fora da timeline do time, tá fora da timeline ali do Scoot Henderson, do Shaden Sharp, do Anthony Simons.
Então acredito que é um cara que possa ser facilmente trocado aí nos próximos anos. O Ron Holland assumir essa posição ali de power forward, talvez jogar mais na 3, no estilo Scott Barnes, né? É um cara que segue um pouco dessa premissa, um ala bastante alto, atlético pra caramba. Ele é um pouco diferente do Barnes nesse sentido, né? Ele é mais atlético, mais explosivo, não tão comprido, não tão longo como o Scott Barnes, mas é um cara inteligente, um defensor absurdo. Pra mim, o melhor defensor em zona da classe. Ele é muito bom defendendo coletivamente, cobre muito espaço. E também é um cara para vir do banco, acredito, no primeiro ano de NBA. O arremesso ainda é bem quebrado e isso é bem preocupante. Mas é um cara de bom potencial. Talvez ele com um estilo de jogo mais coadjuvante para um True Blazers, que já tem nessas duas peças centrais ali no Scoot Henderson e também no Shadon Sharp. Detroit Pistons, aqui estão vocês de novo, cara. Difícil fazer qualquer coisa pro Pistons, né? O time a esse ponto não deveria estar aqui, mas está. E as minhas duas primeiras seleções, na verdade a minha primeira escolha pro Pistons, né? Seria o Alex Sarr. Pra mim é um encaixe, tanto um mix, né, de potencial, um encaixe que eu fico muito curioso e só de imaginar em Detroit ali com o lado do Jalen Duran. Mas infelizmente, torcedor de Detroit, né? Sarr, eles só vão conseguir o Alex Sarr se ficar aí, cara, no top 2. Eu acho que o Sarr, a esse ponto, não passa da segunda escolha geral, quiçá da primeira. Quiçá da primeira. Acho que hoje, na vida real, né? Falando agora de vida real, acho que hoje é o cara que não passa da primeira escolha. E no máximo ali, top 2. Mas para Detroit, sair com o Matas Buzelis não seria nada mal também. Um dos melhores arremessadores da classe, apesar de ser um cara bem alto, um cara de 2,6, 2,8 de altura, até mais eu acho, 2,9. É um cara para jogar ali na posição 3, no máximo na posição de power forward, mas também não por muito tempo. Então é um arremessador muito bom, um cara que consegue botar a bola no chão, apesar de não ser tão atlético, né? Tem skills ali, só dele conseguir botar a bola no chão, só de ele conseguir manter o drible dele vivo contra jogadores menores já chama muita atenção da defesa, já causa desequilíbrio muitas vezes. E é a posição talvez hoje mais necessitada dos Pistons, né? O Bogdanovic também é um cara que logo deve, de maneira ou outra, ser trocado ou sair da equipe, enfim. Não é um cara que você planeja para o futuro, né? Então, o Buzelis é um cara que chega para suprir tanta questão do encaixe. O Pistons é o pior time da NBA em aproveitamento nas bolas de 3 pontos, ou volume nas bolas de 3 pontos. Peço perdão aí, me fugiu a informação correta, mas é um desses dois tópicos, né? É o pior time da liga, ou em aproveitamento de 3 ou em tentativas de bolas de 3 por jogo. Ou são convertidas, algo do tipo, né? Basicamente é um time muito ruim se passando na quadra. O Buzelis é um grande arremessador, apesar de, como eu disse, estar sofrendo o mesmo problema do Ron Holland, né? Um começo muito ruim do G-League em Guinness, e o Buzelis nem sequer jogou ainda nessa temporada, por conta ali de problemas com documentos, com contratos, enfim, ele não foi liberado. Na verdade, ele foi liberado hoje, né? Então ele já, a partir de hoje, ele está livre para fazer a estreia dele na temporada, e aí sim a gente tem uma ideia, né? Se o Buzelis continua assim nesse meio aqui de top 10, de top 5, ou se ele cai mais ali para o final de loteria. Isso é algo que a gente vai ter que se observar. Mas hoje para mim ainda continua um prospecto top 5 no meu board, exatamente o número 5 da classe hoje para mim, porque defensivamente também gosto bastante do que ele faz contra jogadores menores, então acho que esse potencial de bola de 3, defesa, altura, eu acho que é valioso no basquete moderno. Memphis Grizzlies, né? Aqui também é outra
Outro time que nem se tem muito o que discutir, né? Aqui é tragam ajuda pro garrafão de Memphis o mais rápido possível. O Steven Adams faz bastante tempo que não consegue se manter saudável, infelizmente, né? É uma peça central na, nesse sistema ofensivo do Memphis Grizzlies, mas infelizmente não consegue se manter saudável. O Jaren Jackson sofre ainda com faltas. Sinceramente, eu não estou acompanhando o Memphis, a questão dos números, né, das faltas do Jaren Jackson, mas é algo que vinha acompanhando ele nos últimos anos. Então o Memphis precisa de ajuda no garrafão. Eu cheguei a cogitar aqui o Donovan Clingan, por ser um cara mais pronto que o Adaimara, por ser um cara com um estilo de jogo mais seguro, mais simples, apesar de ter bem menos potencial na minha avaliação. Cheguei a considerar, mas para mim não tem como passar o potencial do Adaimara, que é o número 3 aqui no meu big board da classe. Tá? Eu acho que Memphis logo vai ter que passar por uma mini reformulação, né? Não é aquela reformulação de trocar todo mundo e manter só o Diamant, não. Com certeza de Desmond Bain, Jaren Jackson, caras, Marcus Smart, né, os principais role players do time vão se manter, assim como as estrelas, né, as peças principais da equipe. Mas eu acho que Memphis está perto ali de passar por uma mini reformulação, trocando duas, três, quatro peças ali, talvez uma, duas na equipe titular, outras duas vindo do banco. Então, pensando nisso, eu aposto no potencial do Mara acima da, da segurança que o Donovan Cunningham traz e do impacto talvez mais imediato, né? O Adaimara tá jogando poucos minutos lá em UCLA. Não sei exatamente por que, não tá lesionado, é simplesmente opção técnica, que, vamos e viemos, não faz sentido, né? Ele é claramente um cara muito impactante quando tá em quadra, mas não joga tantos minutos lá em UCLA e também é um cara que precisa evoluir bastante. A questão da maturidade, talvez não seja um cara aí para ter impacto no primeiro ano. Mas como eu disse, Memphis acredito que deva passar e por é chute também, tá? Isso que eu tô falando, totalmente tentando, projetando, é algo que eu acredito, não tem nenhum reporte sobre. Mas eu acho que deve sim passar por mudanças, talvez até no comando técnico do time do Grizzlies. E pensando nisso, eu sigo firme e forte com o potencial do Adaimara. Sou muito fã do garoto. Chicago Bulls, que aqui sinceramente seria o cenário dos sonhos para Chicago, né? Sair com o Nikola Topic, que é um cara que tá botando números absurdos lá na Liga Sérvia, né? Na Liga Profissional lá na Sérvia. Então jogando já contra a Elite, jogando contra o nível profissional, contra caras profissionais, caras velhos, adultos, experientes. Do Chicago Bulls é questão de tempo até o time desmoronar completamente, começar a trocar jogadores, principalmente o Lavine e o Caruso. E aqui também a questão de ir com o melhor disponível no meu board, né? O Stephen Castle já fora, assim como o Alexar, o Adaimara. Acabou sobrando aqui o Nikola Topic, o número 4 hoje do meu board para Chicago. O time precisa também, né, de guards. Então, esse aqui é unir o útil ao agradável, selecionar o Sérgio aqui. Não tem muito o que falar também, mas seria incrível para Chicago, né? Sair com um talento desse na escolha 2, 3, 4, 5, 6. Na escolha número 6, sair com um cola top, cara. Seria muito absurdo. Seria um ótimo jeito já de iniciar o futuro rebuild aí que Chicago vai ter que passar, né? Vai passar. Então, uma simulação aqui que foi bastante generosa com os torcedores do Chicago Bulls que precisam, né? Estão precisando de novos ares, estão precisando de mudança. E nada melhor do que trazer um cara com um potencial tão grande como o Nikola Topic, e que ao mesmo tempo já tem essa experiência de jogar contra profissionais, contra caras mais velhos e, né, sendo desenvolvido
hoje talvez no melhor lugar possível, junto, se a gente pensar ali junto da Espanha, né? A Sérvia e a Espanha sendo duas formadoras de talento do nível mais alto do basquete hoje, claro, fora dos Estados Unidos. Vamos lá agora para a escolha de número 7, o Utah Jazz, que na simulação aqui sai com o armador Isaiah Cooler, da Universidade de USC. O Cooler está com um começo de temporada estrondoso, botando números absurdos, ganhando jogos, né? Universidade do USC ganhando jogos. Muita gente tem o Cooler inclusive no top 3. Eu sou um pouco cético ainda, eu sou um pouco pés no chão com o Isaiah Cooler. Eu acho que ele é bom, mas talvez esteja rolando um overreact aí. Enfim, acho que ele enfrentou matchups muito favoráveis ao jogo dele. Eu acho que eu ainda quero ver ele performar em jogos mais importantes, em jogos mais competitivos. Quero ver ele enfrentar um pouco de sistemas defensivos diferentes ao longo da temporada para aí sim ter uma avaliação de se eu mantenho ele nesse range, né? Nesse range fora do top 5, assim, ou se de fato, né? Não vai ter como negar essa forte temporada dele e aí ter que subir ele para um top 5, top 4, porque é o que está acontecendo bastante. O Utah precisa de um armador. Eu vejo muito no Twitter questões de troca, né? E Utah também deve ser um time que deve se movimentar bastante no mercado. Vejo muita gente falando até de trocar o Lauri Markkanen, né? Sinceramente não acompanho o time de perto, não tenho uma opinião sobre isso. Não sei o quão realista é isso também. Mas de qualquer forma o time precisa de um armador. E de um armador pensante, né? De um armador puro. Porque desde que o Mike Conley saiu, parece que a equipe não tem aquele armador puro, aquele armador capaz de executar leituras avançadas, capaz de punir a média distância, de ser um gatilho no perímetro, de ser inteligente, de controlar o ritmo de jogo. Né? O Jordan Clarkson é um cara que olha primeiro para a pontuação própria, assim como o Colin Sexton. O Talen Horton Tucker não é um armador também, é um cara que leva muita bola lá em Utah. Claramente não é um armador. O Keontae George, né, tá tendo uma temporada muito boa, temporada de rookie, inclusive com flashes de passador, mas também não sei se é interessante jogar essa responsabilidade nas costas do Keontae, e até porque ele nunca foi de fato um armador de ofício, né, um cara para liderar o ataque dessa forma. Então talvez jogar essa responsabilidade nas costas dele logo nesse início de carreira, não sei se é algo que eu gosto. Então hoje a necessidade de um armador nesse time do Jazz. E o Isaiah Cooler é esse cara que pode controlar o ritmo do jogo, um cara mais pensante, que joga mais em todas as zonas da quadra, que pode pontuar para si próprio, mas também que distribui legal o arremesso, distribui legal a utilização dos seus companheiros dentro de quadra. E também é um cara, como eu disse, com uma temporada muito boa, uma escolha também bem tranquila de se fazer para esse Utah Jazz, esse confuso Utah Jazz. Seguimos com o Charlotte Hornets, que sinceramente é uma equipe bem complicada de, de selecionar também, porque é um caso parecido com o do Pistons, né? É um time que tem muito jogador já, é um time que há alguns anos já vem prosperando não, né? Não, porque não, isso não é prosperar, mas é um time que vem, cara, me fugiu completamente a palavra, é incrível. É um time que vem ali nessa zona aqui, né? Nunca ficando no top 3 no top 2, né? Ano passado ficou, mas nos anos anteriores também com o Lamelo, mas por exemplo a escolha do PJ Washington, do James Bouknight, sempre ficando dentro da loteria de alguma forma, seja no topo, seja
no meio desse top 10, seja no final de loteria. Um time que vem acumulando muito talento em muitas posições, muitos jogadores draftados que não vem exatamente dando tão certo, né? Teve o Kai Jones, que não deu certo, já foi dispensado. O James Bouknight também é um cara que, infelizmente, cada dia que passa parece mais um boost absurdo. O próprio P.J. Washington tá dando um passo a mais, mas, né, sei lá, enfim, é um time bem feio, um time bem confuso, um time bem disciplinado. E aí, com isso, eu vou de Jacob Walter, Jacob ou Jacob, enfim, alguma coisa desse gênero, que é o melhor jogador disponível na board, um companheiro de backcourt pro Lamelo Ball, né? Porque se a gente olhar, talvez o James Bouknight era para ser esse cara, mas não vai ser. O Terry Rozier não é um cara pro futuro também. O Brandon Miller, eu não sei se eu gosto dele como um shooting guard, apesar de ter uma temporada muito boa. Acho que ele jogando na posição 3 é o melhor para ele. Então ainda acho que mesmo com o time indo há muito tempo, né, para dentro dessa loteria do draft, ainda falta bastante coisa para a equipe. E um companheiro de backcourt ali pro Lamelo Ball me parece também uma necessidade. O Walter tá tendo uma temporada muito boa lá em Baylor. É um cara com potencial ofensivo muito grande, acerta muitos arremessos difíceis, né? E ao mesmo tempo que tá mostrando boas coisas defensivamente, tem mãos muito boas. E tá se mostrando um two-way player, um cara com capacidade de acertar arremessos difíceis, de espaçar muito bem a quadra. Acho que é o necessário para jogar ao lado do Lamelo, né? Você ter um ímpeto defensivo e conseguir jogar no ataque sem tirar o altíssimo volume de jogo que o Lamelo tem, né? Sem exigir tanto da bola. E o Walter, acredito que se encaixa perfeitamente nesse estilo de jogador. Beleza. Hornets. E aqui a gente passa pro Houston Rockets, cara. O Houston Rockets que é bem interessante de selecionar para eles aqui, porque finalmente o time é bom, né? Finalmente o time está sendo competitivo. Essa escolha aqui não é a deles, né? Eu acho que essa escolha aqui é de Brooklyn, da troca do Harden. Apesar de o time, né, tá começando agora a ter relevância novamente, o time tá começando a competir novamente, faltam algumas coisas, principalmente no ataque. O ataque às vezes me parece meio travado, apesar enquanto a defesa é uma das melhores da liga, né? Eu pensei, cara, em draftar, por exemplo, o Tyler Smith, que foi aqui pro OKC aqui na escolha seguinte. Porém, eu vou desachar Rissacher, o francês, que tá jogando lá na primeira divisão da França. Teve uma Copa do Mundo Sub-19 muito ruim. Era um cara cotado como top 5, né? Antes do começo da classe. E que com a Copa do Mundo Sub-19 muito ruim dele, ele despencou, cara, em muitos boards. Acho que as pessoas deram, assim, um overreact absurdo no Rissacher. Muita gente, cara, tipo, desceu ele de top 10 pra final de primeiro round. Eu até tenho um tweet na época aí, se procurar, que eu falei sobre isso, as pessoas estarem dando um overreact muito grande nele, em francês. E ele provou isso, né? Provou isso porque tá tendo uma temporada muito boa lá na França, tá produzindo, o time dele tá ganhando jogos, tá competindo. E hoje pra mim, por exemplo, eu não aceito você. Não aceito é foda, né? Mas assim, é muito difícil pra mim enxergar argumentos que tirem o Zachary Rissacher da loteria, tanto como uma escolha, como um prospecto de loteria, né? Hoje pra mim ele é o 12º melhor jogador da classe. E o meu motivo de eu selecionar ele e não Tyler Smith é porque eu acredito que Houston precisa de arremesso, né? Eu acho que ainda precisa de mais espaçamento de quadra, tanto pro Sengun como pro Jalen Green, principalmente.
O Tyler Smith é mais um especialista na bola de 3, mas o Zachary também é um cara que pode arremessar, tá arremessando até 40%, 41% para 3 lá na França. Apesar, né, de não ser aquele estilo de sniper, então é um cara mais de arremessos estáticos, de arremesso mais simples, mas eficiente. A minha questão com esse Sasha é que ele pode ser um algo a mais ofensivamente, né? Ele tem mais potencial que o Tyler Smith, para mim, por exemplo, botando a bola no chão, infiltrando, criando o próprio arremesso, principalmente contra jogadores menores, porque ele é um wing, mas é um cara de 2,3, 2,4 de altura, então é um cara bem alto também, assim como o Tyler Smith, né? Mas o Tyler Smith é mais um cara ali para posição 3, 4, enquanto o Sasha ali é mais para 3, talvez a posição 2. Então, eu vou falar uma coisa aqui que a questão do Jalen Green, né, cara? Eu não sei se o Jalen Green pode ser um cara capaz de tomar decisões com constância, boas decisões, no que eu quero dizer, né? Eu acho que a temporada dele, ele começou muito mal a temporada, né? Já se recuperou aí, já tá tendo desempenhos muito melhores. Em nenhum momento eu tô questionando o potencial do Jalen Green, mas falando sim da natureza dele como jogador, né? Falando das zonas de quadra que ele vai se movimentar, falando do tipo de arremesso que ele vai tentar, da abordagem que ele vai ter. E essa abordagem parece mais um cara muito mais olhando para ele próprio, né, para o arremesso dele próprio. Então eu acho que isso não tem nada demais com isso, né, não é exatamente um problema, tá? É simplesmente a natureza do jogador. Mas é uma natureza que, quando ele não estiver numa noite boa, por exemplo, você tem um cara como o Hisashi, por exemplo, como até o Ken Whitmore, que está se desenvolvendo aí em Houston, que podem, né, assumir também essa responsabilidade de bater um pouco mais bola, de criar ali algo a mais em infiltrações, em média distância, algo que o Tyler Smith não é tão bom, né? O Tyler Smith é mais um jogador mesmo de um cara menos protagonista, né? Um cara bem coadjuvante mesmo, que arremessa muito spot up, enfim, se aproveitando mais da gravidade dos seus companheiros do que propriamente tentando criar seu arremesso. Então, por conta disso, eu vou de Hisashi, que além disso, né, tá chutando muito bem a bola de 3 lá na França. Então também me parece um encaixe bem tranquilo. Bom, aqui a gente vai com o Oklahoma City Thunder, equipe que também começou a dar seus passos. Já tinha começado, na verdade, né, na temporada passada, a dar os seus passos ali de evolução e de competitividade, né? E nessa temporada, de vez, encerrou o rebuild em Oklahoma, encerrou draft, né? Encerrou pensar em desenvolver jogador. Acho que a parada para Oklahoma agora é jogar basquete, é ganhar jogos, é ir para playoffs e amadurecer quem já está lá. Essa escolha aqui eu acho que é do Clippers, se eu não me engano, então também não é uma escolha do Oklahoma mesmo. E eu vou com o Tyler Smith, pelo que eu falei um pouco até acima, né, a do Hisashi. É um cara mais coadjuvante, então é basicamente isso, né. Oklahoma é outro time com muita gente, um time bem profundo, em todas as posições praticamente. Eu acho que o time ainda precisa de um cara ali com um arquétipo mais atlético, um cara mais corredor de quadra ali como backup na posição de pivô, né? Mas eu não acho que vale a pena gastar essa escolha aqui em alguém desse gênero. E eu vou no Tyler Smith, um dos melhores arremessadores da classe, um ótimo defensor, que tem um potencial mais limitado, mas te entrega ali bola de 3, te entrega bastante versatilidade na defesa, um cara que consegue deslizar e defender jogadores menores. Eu acho que é isso que o Oklahoma precisa, um cara de sistema, um cara funcional.
não tem por que se arriscar, não tem por que pegar um cara que vai ficar 2, 3 anos se desenvolvendo, né, para começar a ter impacto. Não que o Tyler Smith vá ter um impacto imediato, mas é mais esperançoso do que qualquer outro jogador aqui que a gente possa pensar para essa seleção de Oklahoma. O Portland Trail Blazers, que tem chance de fazer algo muito interessante com essas duas escolhas, né? E se reforçar nas suas duas posições mais necessitadas hoje, na minha opinião, que é a posição de forward, ali que foi a primeira escolha do Ron Holland, mas a posição de pivô também, com Donovan Clingan aqui sendo a minha seleção para eles. Eu sinceramente não sei o futuro do Aiton em Portland, também não acompanho o time todo dia, não acompanho o reports, não acompanho os insiders lá em Portland, não sei qual a real situação do Aiton a longo termo, né, a longo prazo, não sei como o Portland vê esse jogador pro futuro. Esperava um pouco mais do DeAndre Ayton, pra ser bem sincero mesmo. Eu acho que é um cara que tá sendo o mesmo DeAndre Ayton dos playoffs passados, o mesmo DeAndre Ayton da temporada passada, né? Que é bom, né? Acho que o DeAndre Ayton, não tô falando que ele tá sendo ruim, mas eu realmente esperava ali uma postura diferente, talvez, uma abordagem mais física no jogo dele. Não tá sendo o caso. O Donovan Clingan é um cara com um estilo de jogo bem diferente mesmo. É um cara com jogo ofensivo bem pobre, tá? Um cara ele para finalizar perto da cesta, para pegar 1 ou 2 rebotes ofensivos por jogo. E é isso. Mas defensivamente ele é um cara muito seguro, é um cara gigantesco. Então ele é bem pesado, não é móvel, mas ele se planta no garrafão e nada entra. Muito bom contestando arremessos, dando tocos, alterando os ângulos ali de caras que tentam enfrentar o contato. É uma montanha, cara, na frente do garrafão. E ofensivamente, né, apesar de ser limitado, ele é muito bom fazendo screen, fazendo contato, botando o corpo, prendendo o adversário, desequilibrando o adversário. Coisa que o Aiton é completamente ridículo fazendo, né? O Aiton não faz screen, parece que não quer fazer contato, né? Não quer se machucar ali. Enquanto o Klingon, cara, joga o corpo, bate, é brigador, um pivô mais seguro também, mais defensivo. Então um estilo de jogo diferente do DeAndre Ayton para um cara para vir do banco, né? Nessas primeiras temporadas aí dele, enquanto o Ayton tá em contrato. E aí, né? Portland vê o que vai fazer, se vai continuar com o Ayton aí pro futuro, se vai usar como moeda de troca. De qualquer forma, vai ter o Klingon que no mínimo, vai ser um pivô reserva muito confiável, né? Bastante sólido, vindo talvez aí de uma segunda unidade e trazendo um arquétipo diferente que o Dominaton. Cleveland Cavaliers, outro time que eu não esperava ver aqui. Eu acho que esperava mais do Cavs nessa temporada. E também é outro time. Vamos pesquisar aqui, né, pra ver a deep chart do time. O time tá 9-8, né? Praticamente um recorde. Um recorde igual ali, né? 50-50 basicamente essa temporada. É um time que quando você olha, cara, você basicamente backcourt, né? Ou seja, armador e ala armador. O time não precisa gastar uma escolha alta nessas posições. O time precisa de profundidade aqui na segunda unidade. Mas isso aí, cara, é pra isso que existe a Free Agents, pra isso que existe um segundo round do draft. O Max Struz também foi uma ótima contratação, encaixou bem aqui na posição de SF. Tem o Zach Okoro vindo do banco, tem até o Caris Lever ali. Então talvez a profundidade seja algo a se explorar. Mas eu acho que a real necessidade do time tá aqui na posição de power forward. Mesmo tendo o Evan Mobley, eu sinceramente já não sei mais sobre a dupla Mobley-Jarrett Allen.
Eu acho que sim, se complementam bem. Do jeito que dá. Do jeito que dá, eles se complementam bem. Mas a falta de arremesso machuca demais, cara. A falta de arremesso de ambos atletas, mesmo sendo caras inteligentes, mesmo sendo pivôs atléticos, móveis, ágeis, não tendo arremesso dificulta demais essa dupla de sobreviver. Eu acho que Cleveland logo logo vai ter que tomar uma decisão e, obviamente, o George Allen vai ter que mamar aqui, né? Um cara que, perdão, se a gente for pro mercado hoje, acredito que tenha muito valor, porque é de fato um jogador muito bom. Mas sinceramente eu gostaria de ver uma abordagem diferente e com o Evan Mobley sendo a peça principal, um cara que vem mostrando flashes animadores nesse começo de temporada no lado ofensivo da quadra, né, mostrando muita criação própria. Então eu gostaria de ver aqui talvez um Berk Buyuktuncel, Berk Buyuktuncel, um ala turco, tá jogando lá em UCLA, cara de 2,8 de altura, mas que bota a bola no chão, tá? Arremessa muito bem do perímetro, mas é um passador muito acima da média, muito inteligente. E eu gosto demais, talvez pensando no encaixe do Buyuk Tunsel ao lado ali do Mobley, numa, numa dupla de frontcourt, né? Enfim, é um cara que junta skill set, encaixe, experiência, tudo só num pacote para esse Cleveland Cavaliers que tá meio confuso, mas é um time forte, é um time que vai competir enquanto tiver o Garland, quando tiver o Mitchell, enquanto tiver o Mobley. De Cleveland, a gente volta para San Antonio, a segunda escolha de San Antonio aqui nesse draft. Se eu não me engano, essa aqui é a escolha do Toronto Raptors, que Toronto mandou, né, na troca pelo Jakob Poeltl da temporada passada ou retrasada. Aqui, cara, eu fiz até uma enquete no Twitter, né? Uma enquete lá de 10, 15 minutinhos, rapidinho, enquanto eu tava fazendo o mock draft, porque eu fiquei muito na dúvida entre Traveling Brasil, que foi a minha seleção aqui, o Adem Bona, turco lá de Saleh, e o Ryan Dunn, de Virgínia. Os três jogadores aqui nessa escolha são pensando no encaixe com o Victor Wembanyama. Na verdade, todas as decisões do San Antonio Spurs daqui pra frente vão ter que ser pensando no Wembanyama, né? Mas principalmente nesse draft, tanto essa primeira seleção aqui do Stephen Castle, como essa seleção aqui no final da loteria, precisam ser pensando no Wembanyama, tanto de um armador para potencializar ele e de um companheiro para o Wembanyama no frontcourt. Gosto do Zach Collins como jogador, mas sinceramente é outro cara. Mesma questão lá do Daniel Gafford, né, lá em Washington. É um cara bom, mas eu acho que não, é bom, mas não é bom, né? É bom, mas não sei se é o cara pra que você quer ver jogando 30, 32, 34 minutos numa partida de playoffs, né? Não que talvez o Brasil seja esse cara, mas eu acho que o encaixe dele com o Wembanyama é muito bom. Principalmente pela versatilidade do Brasil defensivamente. Um cara que é bizarro defender jogadores menores. É muito ágil. Ele tem braços absurdos, é um cara muito longo. Uma envergadura gigantesca. E ofensivamente, cara, o que pesou para essa escolha mesmo, porque, por exemplo, o Adem Bona também é um bom jogador defensivo, o Ryan Dunn é um jogador defensivo absurdo, mas nem o Bona nem o Ryan Dunn tem um arremesso que o Trevon Brasil tem, né? Não é assim um arremessador magnífico, não é um Dirk Nowitzki da vida, mas é um cara com uma carreira no college, ele tem 3 anos de college, e nesses 3 anos, cara, ele tem todas as temporadas com alto aproveitamento em um baixo volume, né? Então não espere que ele seja um cara que arremessa 5, 6 bolas por jogo, mas arremessando ali duas bolas e meia, 3 bolas por jogo,
ele vai ali manter seu aproveitamento ali na casa dos 35, 36, 37, 38%. E isso ao lado do Wemby pode ser muito bom, né? Jogar ali com 4 abertos e com o Wemby como centro de gravidade da equipe. É algo que, por exemplo, não seria possível se você draftar o Adam Bona ou o Ryan Dunn. Não são caras. O Adam Bona nem tem um arremesso, enquanto o Ryan Dunn também tá chutando bem mal nesse começo de temporada. Também não parece muito familiar com a bola tripla. Então, eu acho que essa diferença na bola de 3 do Brasil, por exemplo, é mais significante que o potencial defensivo do Ryan Dunn. Acho que o Ryan Dunn é um defensor melhor que o Brasil, que encaixa até melhor ao lado do Wemby no lado defensivo da quadra, mas eu acho que a distância do Brasil ter um arremesso melhor pesa mais do que a capacidade defensiva do Ryan Dunn. Por isso, o power forward barra pivô de Arkansas seria a minha seleção aqui. New Orleans Pelicans, que detém 2 escolhas nesse draft, né? Outro time que pode fazer uma baguncinha legal. Precisam de ajuda ali na armação, acredito eu. Gostaria de ver caras mais elusivos jogando nesse Pelicans. O Dyson Daniels está sendo muito bom nessa temporada. O próprio Brandon Ingram, que são os dois caras que mais levam a bola em ações de pick and roll, né? O CJ McCollum tá voltando de lesão, se não me engano. Então, tanto o Daniels, tanto o Ingram, são caras que jogam, são cara altos, que jogam num ritmo mais lento, que controlam mais, né, ali jogam no seu próprio ritmo. São caras, como eu disse, altos, com muita envergadura, então acabam ocupando muito espaço. Enquanto o Tyrese Proctor é um cara mais baixo, mais elusivo, mais rápido em quadra. Eu acho que pode ser algo que New Orleans precise, né, para jogar ao lado de caras tão físicos como o Ingram, como o Zion. Acho que o Kira Lewis Jr., né, foi um cara draftado com essa premissa, um cara extremamente rápido, né, na sua época. Não vem dando certo, não deu certo até agora lá em New Orleans. Então o Proctor chega para ser esse cara, um cara que tá fazendo um começo de temporada assustadoramente bom, né? E inclusive subiu aqui, é o número 7 do meu board hoje. E que aqui no mock draft acabou caindo consideravelmente por encaixe, né? Se a gente vê esse aqui, Rockets, Oklahoma, Blazers, Cavs, Spurs, são times que não precisam de opções ali no backcourt, né? Não precisam de mais ajuda na posição 1 e 2. Então o Proctor acabou caindo um pouquinho aqui, mas seria uma escolha de muito valor para esse New Orleans Pelicans. Poderia ser um encaixe ofensivamente, cara, bizarro, bizarro. Depois do Cal War, a gente vai para uma equipe bem complicada de draftar, de selecionar, que é o Indiana Pacers, né? Um time que já tá fazendo barulho nessa temporada, bastante comentado aí, o Indiana Pacers, até na comunidade brasileira no Twitter, mas um time que tem claros problemas, e eu não acho que essa primeira escolha do time seja para suprir o principal problema da equipe, que é a defesa de perímetro. O time do Pacers, perdão, tem outra escolha nesse primeiro round, e é onde a gente vai focar nessa defesa de perímetro. Aqui a gente vai com um dos melhores jogadores disponíveis no meu board para essa faixa etária, que seria o Judah Mintz, né? Que é um armador, mas que eu acredito que possa jogar fora da bola também. É um cara com braços longos, bastante atlético, gera muita pressão ao aro. Um cara um pouco parecido com o Andrew Nembhard, né? Que o time tem lá, que é um dos backups do Halliburton. Um pouco parecido até em estilo de jogo. Então acredito que o Judah Mintz, assim, cara, seja o cara de maior potencial, né? Às vezes focar tanto no encaixe
em escolhas meio altas, assim, acho que pode ser um pouco, uma visão um pouco que eu não jogo tão certa, vamos dizer assim, para equipes como o Pacers, né? É um time que, sim, já está competindo, né? Já é um time competitivo, mas que não está num estágio, por exemplo, como o Miami Heat tá, né? Como talvez até o próprio Cavs tá, times assim que realmente já precisam fazer movimentos um pouco mais extremos, né, para competir. Então acho que não seja o caso dos Indiana Pacers. Um time também que fez muitas trocas nos últimos anos, né? Então adquiriu ali o Obi Toppin, o Aaron Nesmith, o Jalen Smith, caras que foram escolhas altas no draft, né, em seus drafts, e, e foi minando o time, foi minando no bom sentido, né? Foi adicionando muita profundidade para o time, uh, foi adicionando ali jogadores de de estilos ofensivos diferentes, arquétipos ofensivos. Então é um time profundo já. E acredito que o Judamint seja um cara para chegar, um cara de maior potencial, mas talvez ali para pegar uma G-League ali no primeiro ano. E que no mínimo, cara, seria uma moeda de troca muito valiosa para um Pacers, talvez ele pensando em dar um próximo passo. Né? Falando de times, né, que estão competindo, a gente tem o New York Knicks. Também é um time complicadinho de olhar para eles, né? Porque a gente tem que pensar, primeira coisa, New York Knicks, Julius Randle e o Jalen Brunson. É um time que basicamente se resume a esses dois jogadores na parte ofensiva, no quesito volume. São caras que levam demais a bola, tem muitas tentativas de arremesso, ou seja, é um jogo ofensivo centrado nesses caras. Então não acho que mais ataque seja a solução para o New York Knicks. Então eu vou aqui com o Ryan Dunn, um prospecto totalmente defensivo atualmente, que pode desenvolver o jogo ofensivo, pode, mas eu acho um cara talvez hoje um cara até meio negativo no ataque, né? Apesar de estar finalizando, sendo muito eficiente ao redor do ar. Não gosto muito do jogo ofensivo do Ryan Dunn em várias camadas. Acho que falta muita coisa em muitas áreas. Mas defensivamente, né, o potencial é inegável. E num time, né, Julius Randle é um cara que não é tão constante defensivamente. O Mitchell Robinson é um ótimo defensor, mas não é um cara versátil, não é um cara que só fica ali meio no garrafão. Então o Dan é um cara mais versátil, um cara que força erros, é um playmaker defensivo, né? Tem ótimas mãos, então vai forçar jogadas em transição para a equipe. Um cara para chegar e fardar na segunda unidade desde o dia 1, mesmo com o jogo ofensivo sendo pronto ou não, tem que chegar e fardar pelo potencial defensivo. Voltando para Atlanta Hawks, eu vou ir de Zvonimir Ivicic, o croata, que é o número 17 aqui no meu board. Só não saiu mais alto aqui. Pensei bastante em selecionar ele até pro Indiana Pacers, até pro Pelicans também. Mas ele não jogou ainda na temporada, né? Agora só que ele conseguiu liberação lá em Kentucky para conseguir jogar. Então, por não ter essa amostra, eu acabei caindo com ele um pouquinho aqui no mock. Mas é um cara de 2,16, 2,18 de altura e que arremessa de forma absurda. É um arremessador bizarro para a altura dele, um cara ali pressionado em ações de pequeno pop. Como eu disse, 2,18 de altura, então é um cara que perto da cesta, ainda mais, né, com o Trae Young, vai sim, poderia ser sim um alvo constante em jogadas de ponte aérea ou qualquer coisa do tipo que o Trae Young pudesse tirar proveito da altura dele. E defensivamente é um cara não tão versátil, né, meio lento por conta da altura, mas ao redor do aro tem um time muito bom para dar toco sem fazer falta. Então também eu acho que seria um cara para chegar e jogar desde o dia 1 nessa segunda unidade, saindo ali na posição 4 e podendo fazer a posição 5 como um pivô aberto. Denver Nuggets, o que eu faço com você, Denver Nuggets? Cara, Denver não tá tendo um início de temporada como planejado. Né? Acho que a equipe precisa principalmente de profundidade ali na ala, né, na posição de power forward.
Acho que a saída do Jeff Green tá sendo sentida nesse Nuggets pela falta ali de um cara experiente e que consiga atrelar experiência e arremesso, né? O Peyton Watson, por exemplo, seria o sucessor desse papel, mas é um cara que não tem nenhuma experiência e nenhum arremesso, né? Então fica meio complicado. Só que se a gente olhar, cara, pra essa faixa etária aqui do board, do draft, a gente não tem esse cara, a gente não tem esse power forward físico ou alto com experiência e com arremesso. Se a gente tem caras experientes, não são caras com arremesso. Se a gente olha caras com arremesso, que é o caso da nossa escolha aqui, é um cara que não tem tanta experiência, no entanto. Milan Monsilovic, sérvio, que joga lá em Iowa State, e é provavelmente hoje o arremessador mais quente do draft, tá? É um cara de 2 e 3 de altura, é um SF barra power forward, é mais um SF, né, mas pode fazer power forward, caralho, pode fazer a posição de power forward como um ala mais aberto, né? Não sendo físico, mas jogando mais aberto. E é um especialista. Acaba sendo difícil draftar para Denver, então eu ponho aqui um especialista para eles. Um cara basicamente para espaçar a quadra, para ficar plantado no perímetro, arremessa muito em movimento também, apesar de ser um cara meio lentão. E tá acertando muito arremesso difícil em mid-range, então pro futuro talvez ele desenvolver um pouco mais dessa habilidade para ele pode ser interessante, mas também, como eu disse, é uma escolha difícil por não ter essa experiência, né? Um cara, é a primeira temporada dele no college basketball, então é um freshman, o que foge um pouco da metodologia que Denver vem buscando ali com, por exemplo, o último draft, né? Onde draftou 3 jogadores com plena experiência, no Julian Stroughter, no Jalen Pickett e no Hunter Tyson, né? Isso que já tinha draftado o Christian Brown na temporada passada. Então ele foge um pouquinho disso, mas é um especialista para Denver, para matar a bola de 3 e aproveitar ali do Joker. Justin Edwards caiu bastante, né, aqui no mock. Eu ainda tenho ele alto no meu board, mas, cara, sinceramente tem, assim, eu tô preparado, até eu diria, para descer o Justin Edwards no meu board, talvez ele pra esse range aqui de meio de final de primeiro round. Tá tendo um começo de temporada bem difícil em Kentucky. Um jogador muito confuso ofensivamente, tá? É um cara que não tem. Nem ele sabe o papel dele ofensivo. Não sabe se ele é um cutter, se ele é um shooter, se ele é um infiltrador, se ele vai ter bola em mãos, se ele vai atacar pelo lado fraco, entendeu? É um cara muito confuso ofensivamente, mas que tem as qualidades atléticas, defensivo também, o cara consegue trocar na defesa, consegue defender em espaço, tem boas mãos, então o que vem salvando o estoque dele ainda é a defesa. E ofensivamente ele tem potencial, tá? Tem um potencial, mas ainda é confuso, então é um cara que exigiria uma atenção considerável ali do time que o draftasse para ter a paciência de, né, descobrir seu arsenal ofensivo dele e talvez desenvolver um cara para daqui 2, 3 anos ter um impacto mais real dentro de uma quadra de NBA. Acho que o Knicks tem esse espaço para esse desenvolvimento, ainda que seja um time competitivo. Phoenix Suns um time que precisa meio que de tudo, né? Vamos dizer assim, um time que perdeu muita profundidade, né? Por causa das trocas aí do Kevin Durant e do Bradley Beal. Então o time meio que abriu mão da profundidade pelas estrelas e pode buscar aqui nessa escolha reconstruir um pouco dessa profundidade. Dito isso, eu vou de Izan Almanza, né? O espanhol, que vem caindo bastante na minha avaliação pelo começo não tão agradável de temporada, mas antes mesmo eu já tinha algumas dúvidas sobre o Almanza.
Ele não tem nenhum tipo de arremesso no jogo ofensivo dele, né? Não tem nenhum range ali. Então arremessa só próximo à cesta. E defensivamente também é um cara que não é nem um protetor de aro tão bom, né? Não é um protetor de aro dominante, mas também não é versátil para escorregar pro perímetro, então ele acaba ficando nesse meio termo. Mas de qualquer modo, uma escolha bem sólida. É um cara com um toque muito bom ao redor do aro, então muito eficiente ali, se aproveitando da gravidade de seus companheiros. É um screener muito bom, sabe posicionar o corpo dele, sabe fazer muitas angulações ali, até técnicas ali de se reposicionar durante a screen. É algo claramente que vem da escola espanhola de basquete, né? Então uma escolha sólida pro Suns, um cara eficiente no ataque, que defensivamente, apesar de não ser muito dominante, ainda é sólido, ainda tem uma mobilidade ok, ainda consegue interceptar linhas de passe e se manter disciplinado ali debaixo do aro. Então é um cara de primeiro momento ali para ser reserva do Nurkic e para um futuro ali, né, quando esse Big Three do Suns eventualmente se desmantelar, eventualmente quando o Suns tem que passar por um processo de rebuild, você é um cara seguro ali para jogar na posição 5, seja como titular ou não. Eu falei do Pacers, né, do problema do Pacers defensivamente, e é aqui que a gente vai tentar suprir ele selecionando Devin Carter, um pequeno reach para muita, na verdade para muita gente um grande reach, né? Um cara que não tem esse hype que eu tenho nele. Eu tenho o Devin Carter como número 31 no meu board e a projeção mais otimista que eu já vi em outros boards, cara, é ele dentro aqui na 40, 41, 42 mais ou menos. Isso que foi bem otimista, tá? Foi bem raro, velho. Então, sim, eu tenho uma avaliação bem positiva quanto ao Devin Carter. Pra mim, é um dos defensores, é o melhor defensor do college basketball, o melhor defensor de perímetro do college basketball. O cara é um carrapato, irmão, tá ligado? O cara é foda na defesa. O maluco corre o jogo todo, ele briga o jogo todo e parece não cansar. Então, assim, é um guerreiro nato, tá? Guerreiro nato defensivamente, que tá dando pequenos passos de evolução no ataque. E isso tá me deixando bastante intrigado. Mas de qualquer forma, a função dele aqui para esse Pacers é chegar e defender. E ser a defesa de perímetro, defender o melhor jogador ofensivo do time adversário, forçar erros, jogar com uma intensidade muito alta, trazer mais energia defensiva para esse time, né? Motivar os companheiros a jogar defesa, porque realmente é preocupante essa defesa de perímetro do Indiana Pacers. E o Devin Carter também é um cara bem experiente, bem mais velho já. Bem mais velho não, mas eu acho que ele já tem ali seus 22, 23 anos. Mas também, o cara pra chegar, e diferentemente do Judah Mintz ali, né, que foi a nossa primeira escolha pra Indiana, o cara pra chegar e nem ver G-League, né, nem ouvir falar em G-League. Chegar e ter minutos desde o dia 1. Philadelphia 76ers também, um time meio chatinho de draftar. Vou fugir de sei lá, um backup pro Embiid ou um substituto pro Tobias Harris, né? Que seriam opções que a gente vai ver aí com mais frequência nos mocks. Eu acho que o time ainda precisa de ajuda na posição de ali no backcourt, né? O Gideon Springer parece estar evoluindo, parece que vai virar um jogador de NBA, mas ainda é apenas uma evolução ali meio lenta, né? Tá dando ainda os primeiros passos como jogador de NBA, então não acredito que não dê pra contar tanto com ele ainda assim. O DeAnthony Melton, eu não acho que seja um cara que você quer ver tendo tanta bola na mão, então por isso eu vou de Jared McCann. É um cara que entrou pelo draft como um dos possíveis melhores arremessadores da classe. Tá tendo um papel bem mais limitado lá em Duke, tendo bem menos a bola na mão, então tá limitando bastante o potencial dele. Handles, né? Eu gostava muito dos handles dele vindo da high school. Um armador um pouco mais baixo, mas que lá em Duke tá abraçando esse papel de jogar
com menor volume, de jogar com menor protagonismo. E tá fazendo muito papel de ser o hustle, né? Ser o cara da raça, o cara que corre muito, o cara que briga defensivamente, faz pequenas coisas, faz jogadas certas. Eu acho que isso que ele pode ser para esse Philadelphia 76ers, mas com a bola de 3 caindo, né? Sendo mais acionado no perímetro, coisa que lá em Duke, obviamente, é college, né? A parte tática é bem menos, bem mais pobre. E também o time lá, o time de Duke não tem um Tyrese Maxey ou um Joel Embiid para gerar gravidade, para gerar espaços para o McKenna arremessar, o que ele teria em Filadélfia, né? Então, também se escolhi para enriquecer a profundidade da segunda unidade do time nessa área. Orlando Magic. Orlando Magic que também tá fazendo estrago, tá fazendo barulho na Conferência Leste. E por isso que eu vou de um cara de 20 anos de idade aqui, o Hugo Puplar, na verdade. Um cara um pouco mais experiente. Também um cara que tá tendo um começo de temporada arrasador lá em Miami. Um dos arremessadores mais versáteis do draft no que se diz respeito a variação de tipos de arremesso, né? Então, o cara que chuta em transição, chuta espaço up, chuta catch and shoot, arremessa em movimento. Um cara com essa função em quadra bem definida, né? Não traz muito mais do que essa bola de 3, mas só trazendo essa bola de 3 já seria de muito bom grado para esse time do Orlando Magic. Talvez ele uma reposição mais barata pro Gary Harris, que né, é um cara que hora ou outra deve fugir da timeline do Magic, né? Fugir da timeline do banqueiro, do Franz Wagner, o próprio Joe Ingles, que já tá com a idade batendo na porta. Então o Hugo Puplar chegaria também para ser um cara, eu vejo, com chances de ter minutos logo cedo, numa possível segunda unidade, e trazendo a bola de 3 para essa equipe, se aproveitando ali da gravidade da dupla Franz Paulo. Outro time que precisa de defesa de perímetro é o Milwaukee Bucks, depois da troca do Drew Holiday. A defesa de perímetro do time ficou muito exposta, e aqui eu seleciono um dos melhores nesse quesito na classe, que é o Reece Beekman. Um armador ali um pouco mais alto, tem ali os seus 1,96, 1,95 de altura, faz tanto a posição 1 quanto a posição 2. Ofensivamente muito limitado mesmo, apesar de ser um bom slasher, um cara mais controlado ali, né, já mais experiente, mas defensivamente é onde ele é realmente impressionante, é muito astuto, trabalho de pés defensivo absurdo, mãos absurdas também. Então é para trazer aquela defesa de boa, né, defesa de perímetro ali, point of attack, e fazer um pouco do que o Drew Holiday já fazia nessa equipe, né? Até na questão da versatilidade, um cara, como eu disse, experiente, que sabe usar o físico também, sabe usar o frame dele para impactar em outras posições, além da defesa de perímetro. Então, tentando recuperar um pouco o que perdeu ao trocar o Drew Holiday. Para Minnesota, eu vou com o francês Melvin Ajinka, que também é um dos arremessadores mais astutos dessa classe. Vou ser 100% honesto que eu não vi muito do Ajinka por mim próprio. Na verdade, eu não vi nenhum jogo do Ajinka pela Liga Francesa nessa temporada. Todo o conhecimento que eu tenho sobre ele foi na Copa do Mundo Sub-19, onde ele foi provavelmente o melhor jogador da competição, em questão de números, em questão de aproveitamento. Mas claro, né, a gente sabe que uma Copa do Mundo Sub-19 para o campeonato francês, o nível é muito diferente, as funções em quadra são muito diferentes. Eu não tenho certeza de como ele tá lá na França, mas nas bases sempre foi um arremessador muito astuto, um shotmaker muito astuto para o Minnesota Timberwolves, né, que a esse ponto já pode começar a juntar mais profundidade,
O time parece gostar desses wings longos, né? Esses caras mais altos ali pra posição 2, que é o caso do Ajinca, um cara de 2 metros e 1 de altura, 2 metros e 1, que faz essa posição número 2 e número 3 também, arremessando do perímetro, acho que encaixa. Também é um jogador ali de sistema, um jogador com função bem definida em quadra, né? Função bem mais singular, enquanto o Anthony Edwards, o Karl Anthony Towns lideram as ações ofensivas do time no ataque. Para os contenders lá de Boston, né, o Boston Celtics, eu vou de Darren Holmes, uma ajuda ali para a profundidade do time no garrafão, para o torcedor não ter mais que ver Luke Cornet em quadra e afins, né? O Horford também tá ficando velhinho já, então, né? É provável que tenha esse declínio daqui a pouco. Então o Darren Holmes é um cara para manter um pouco dessa profundidade do time na posição ali de power forward e pivô. É o cara mais versátil desses big men no draft. Por conta da capacidade dele de executar, cara, praticamente toda a cobertura de pick and roll que exista no basquete atual, ele consegue executar. Ele é foda mesmo defensivamente nesse quesito. Muito entendimento de jogo, muito QI e uma mobilidade bem suficiente para executar vários tipos de cobertura de pick and roll com um ataque ali onde ele está desenvolvendo um arremesso de fora e é um passador bem inteligente, ainda que em passes mais simples, né? Mas consegue fazer, na verdade, o trabalho de bola da equipe rodar, né? Consegue fazer, manter ali passes rápidos, passes fortes, achando arremessadores, porque ele tem muito volume, né? Tem muita posse lá em Dayton, então é algo que esses instintos ele está desenvolvendo. O Detroit Pistons, né? Segunda escolha do Pistons aqui no draft. Mackenzie Mebako, é um cara que tá no final da minha loteria aqui, né? Número 16 da classe, mas que acabou despencando aqui no mock, porque sinceramente eu acho que ele precisa de mais um ano, né, de college. E se for draftado na NBA, é um cara para ficar um ano inteiro na G-League. Né? No primeiro ano não é um cara nem para ver NBA, não tem essa capacidade ainda, um cara muito cru. Então, para Detroit é isso, né? Como eu falei, um time completamente lotado já, um time bem confuso. Então, gasta essa escolha aqui num cara de alto potencial, mas que precisa de pelo menos 2 anos ali só de G-League para desenvolver o jogo dele, para aí sim começar a ter minutos de NBA. Então, basicamente uma escolha que não vai ocupar uma vaga na rotação inicial, um cara para ficar na G-League se desenvolvendo, e é isso. Outra escolha para Nova York, não sei como é que o Knicks vai administrar essas 3 escolhas que o time tem. 3 escolhas, essa aqui em segundo round, mas bem cedo, né? Eu vou ficar o Filipowski para trazer um pouco de uma skill set diferente para o time no ataque, ali, talvez para jogar com 5 abertos, e cara para executar ações de pick and roll. Então trazer uma dinâmica diferente do que o Mitchell Robinson e que o Isaiah Hartenstein trazem, né? Então, bola de 3 basicamente, o cara de 7 polegadas de altura, então bem alto. Pra chutar de 3, pra jogar ali, trazer uma dinâmica diferente. Vocês sabem que eu não sou tão fã do Filipowski. E também, não sei se é um cara pra chegar desde o dia 1 jogando, né? Mas traz essa dinâmica diferente, acho que vale a aposta sim. Pra um time que vai ter 3 escolhas aqui no draft. Aqui tá um steal, hein, cara. Aqui tá um possível steal em San Antonio com o Cole Williams, que hoje é o meu número 25 na board. Mas, cara, tá implorando, tá pedindo pra entrar no meu top 20. Tá fazendo tudo muito bem lá em Colorado, chutando, passando, batendo bola, defendendo no perímetro. Esse tá jogando basquete, esse maluco, tá? Acabou, acho que eu priorizei muito, né, jogadores prontos aqui para esses times, né, como o Izan Almanza, o Guga Polar,
O Devin Carter, o Reece Beekman, o Darren Holmes são caras mais prontos para esses times que estão competindo. Então acho que isso pode fazer o Cole Williams cair, né, um pouco no draft. E caindo no colo aqui de San Antonio, basicamente o melhor disponível aqui nessa escolha. O cara talvez não esteja tão pronto, mas que tem um potencial muito alto, que está fazendo um começo de temporada muito animador. E no próximo mock draft, se ele continuar nessa pegada, certamente vai ser um cara para sair aqui bem próximo do meu top 20. Tá jogando muito basquete com o Williams. O Minnesota Timberwolves tem outra escolha aqui nesse comecinho de segundo round, e eu vou de Tyler Kolek, armador experiente lá da Universidade de Marquette. Um cara, um lead guard, tá? Um cara bem inteligente, um cara cobra da bola. Não é o cara mais rápido, não é o mais atlético, não é alto, não tem o melhor arremesso, mas é um cara que sabe pontuar, entendeu? Sabe achar os caminhos para cesta, sabe chegar nos spots dele na quadra, sabe passar a bola, sabe mesmo. Então, um cara meio estilo Mike Conley ali, para quem sabe ser um substituto aí do Conley no futuro. O Conley que também, né, já tá com certa idade. Vamos ver por quanto tempo, né, continua em alto nível, mas de qualquer forma aí já teria o Pollock para se desenvolver ali como um backup interessante para a equipe nesse sentido. E a última escolha aqui, cara, foram 35 escolhas no total. O Tristan da Silva pro Milwaukee Bucks, um cara, é o companheiro de time lá do Cole Williams, né? Ambos jogam na faculdade da Universidade de Colorado. O Tristan Williams é uma versão pobre do Keegan Murray. Ele me lembra muito o Keegan Murray. O jeito físico ali dele, o arquétipo físico dele. Braços longos, um cara meio não tão forte, meio esquisitão assim. Mas é um cara para fazer ali na posição 4, trazer uma dinâmica diferente para esse time. Nos seus big mans, né? Talvez jogar ali com um Giannis na 5, Bob Portis na 5, né? Que é algo que ele já faz bastante. Mas na posição 4 trazer uma dinâmica diferente, um cara que arremessa muito bem a bola e tem boas mãos na defesa, também é um cara bastante experiente, acho que já poderia ter minutos bem cedo na sua carreira na NBA. Então, trazendo também uma dinâmica, uma pegada diferenciada para esse ataque do Bucks, mas que o set que o time talvez buscou ali no Jay Crowder, não deu muito certo. Então, né, através do draft, tentando fazer isso funcionar. E chegamos ao fim, rapaziada. Chegamos ao fim, as 35 escolhas comentadas. Tentei não me alongar muito em cada escolha. Eu acredito que os próximos mocks eu comente só até o top 30, né? Sei que eu comentei as 35 escolhas, mas é que eu queria falar um pouquinho a mais. Mas o próximo mock draft deve ser só até a escolha 30 e se bobear até a 25 no máximo, porque é algo um pouco cansativo. Se torna até um pouquinho maçante, né? De não ficar falando a mesma coisa, né? Enfim, eu espero que tenham gostado aí. Já tá meio tarde, já tá na minha hora de dormir, parça. Eu tô com sono. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí por quem acompanhou. Perdão aí se teve qualquer barulho externo aí, como eu disse. É algo fora do meu controle atualmente, certo? Tamo junto. Até a próxima, rapaziada.